pessoal, então continuando a nossa aula aqui de MVC completo, vamos fazer hoje o nosso arquivo despachante. Então, sem perder tempo, já vamos vir aqui na nossa pasta app, vamos criar um PHP file com o nome de dispatch, né, que é o nosso despachante. O namespace dele vai ser app, porque ele está dentro da pasta app, e vamos criar aqui a class dispatch, tá? Aqui também vamos usar a crc classes class routes, né, que a gente aprendeu na última aula, e no nosso dispatch vai estender a class routes, tá? O nosso dispatch ele vai ter 4 métodos, então a gente vai ter public function construct, que vai ser o nosso método construtor. A gente vai ter o método de adição de controller, a gente vai ter o nosso método de adição de método do controller, e a gente vai ter um método de adição de parâmetros do controller, tá? Então, a gente vai ter esses métodos aqui. Aqui a gente vai ter um private function add controller. Aqui a gente vai ter um private function add method. E aqui a gente vai ter um private function add parâmetro para adicionar os parâmetros. Então a gente vai ter um método construtor, um método que vai adicionar o controller, adicionar um método e adicionar o parâmetro. A gente ainda vai ter aqui os atributos. A gente vai ter como atributos aqui. A gente vai ter um private $method, um private $parâmetro, recebendo um array, então esse parâmetro vai ser um array, e a gente vai ter um private $objeto, que vai ser o atributo que vai receber o nosso objeto, tá? Antes de mais nada, pessoal, só demonstrar um negócio interessante aqui, eu vou dar um echo de rec, tá? E aqui na nossa index, já vamos instanciar ela aqui, variável dispatch recebe new app /dispatch. Então já vamos iniciar ela aqui, ó. Vou atualizar. Repare, pessoal, que vocês se lembram quando a gente fez o config.php, a gente definiu as nossas variáveis de page, de rec e outras variáveis. Repare como que esse config facilita. Dentro das nossas classes ele já está disponível. Se a gente quiser usar um dir img aqui, ó, não atualizar, aqui, ó, já nos dá o caminho completo da nossa imagem, caso a gente queira usar. Então, só de curiosidade para vocês verem como é interessante o arquivo config. Mas voltando aqui à nossa class, o nosso public function construct ele vai ter uma função simples. Ele simplesmente vai nos direcionar para o edge controller. Então, a primeira coisa que a gente precisa no nosso MVC é descobrir qual controller que a requisição do usuário está fazendo. Então, ele vai chamar aqui o nosso edge controller. Vou fazer um teste simples aqui, ó, echo oi. Vamos ver se ele já está chamando esse edge controller. Vou atualizar, aí, ó. Então, ao acionar a nossa class dispatch, o primeiro passo dela é adicionar o nosso controller. Aqui no nosso controller, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável rota controller e ela vai receber $this get rota. Esse get rota ele está vindo aqui da nossa class routes, que foi estendida. Só para recordar aqui a class routes, a gente tem o método public get rota, né? E aqui a gente definiu as rotas. Então, se você não viu a última aula, tem que assistir para entender, tá? Então, essa variável vai receber o retorno dessa get rota, que é uma requisição do usuário. Então, aqui no nosso dispatch, a gente tem essa variável $rota, e
vamos criar também uma variável names, que é o namespace. A gente vai pegar o namespace aqui. O namespace, qual que vai ser aqui do nosso controller? Vai ser app, contrabarra. Como está dentro de aspas duplas, a gente dá mais uma contrabarra, controller, contrabarra, contrabarra, abre o laço, $rota controller. O que vai acontecer aqui? Só finalizar aqui. Nosso método objeto, ele vai receber um new $names. O que a gente fez aqui? A gente nada mais fez do que isso aqui, ó. Um objeto vai receber uma instância, né? Que vai ficar assim, ó, app controller barra e o rota controller. Por exemplo, se o usuário digitar lá aqui no class roots sitemap, ele vai chamar o controller sitemap. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá ok? Então, de acordo com a requisição do usuário e com as rotas que a gente criou aqui, ele vai criar aqui para a gente a instância da classe chamando o método controller. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Vamos fazer aqui um teste. Vou criar aqui um PHP file controller sitemap. Nesse controller sitemap, a gente vai dar um namespace dele de app contrabarra controller. Então aqui no namespace do nosso controller, repare que aqui, ó, é isso aqui, ó, tá? E aqui a gente vai criar class controller sitemap. Esse controller sitemap nada mais é do que uma rota que a gente criou aqui, ó. Quando o usuário digitar o URL sitemap, ele vai chamar esse controller. Tá? Então, e vamos dar aqui um public function construct echo controller site do sitemap. Vamos atualizar. Então aí, ó, já está chamando o nosso controller do sitemap. Então, de acordo com a requisição que o usuário faz aqui na nossa URL, ele vai chamar um controller. Vamos criar aqui também o nosso PHP file controller home. Namespace é a mesma coisa, app contrabarra controller class controller home public function construct e echo você está na página inicial ou digitou uma página errada. Por que essa mensagem? Lembra que no nosso class routes, que no nosso if, se existir a nossa rota e se existir o arquivo, ele vai, que é o caso do sitemap, ele já vai retornar o controller sitemap. Se não existir aqui na nossa rota, não existiu o que o usuário digitou aqui na nossa rota, ele vai retornar o controller home. Assim como quando o usuário digitar algo que não existe na URL. Então a gente criou aqui o controller home. Então, se a gente deixar em branco aqui, você está na página inicial ou digitou uma página errada. Se você digitar uma bobagem aqui também, ele vai sempre mandar para a página home, tá? Isso aí é uma forma também de prevenir algum erro. Aqui, pessoal, a gente poderia também, se a gente quisesse aprimorar, o que a gente poderia fazer na nossa class routes? Se o usuário digitasse algo que não existe, a gente poderia ter um controller 404, por exemplo. Vamos supor um exemplo, controller 404. Eu criaria aqui o controller 404, mesma coisa, namespace app contrabarra controller class controller 404 public function construct echo h1 esta página não existe. A gente poderia aprimorar dessa forma. Então o que acontece? Se que o usuário digitasse fosse algo que não existisse, ele poderia chamar o controller 404. Então se eu digitar uma bobagem aqui, esta página não existe. Se eu deixar
Em branco, você está na página inicial. Deixa eu só arrumar aqui. Você está na página inicial. Vamos atualizar. Então aqui, ó, deixando em branco, você está na página inicial. Digitando um controller que existe, ele vai chamar o controller que existe. Digitando uma bobagem que não existe, esta página não existe. Então vocês vejam que o nosso dispatch, ele está de acordo com as nossas rotas, né, que ele estendeu aqui as rotas que a gente cria, ele já está acionando o controller correto. Então o usuário faz uma requisição aqui no URL, de acordo com essa requisição do URL, ele pega a rota e chama o controller correto. Então nosso despachante já está bem avançado. Na próxima aula a gente já vai adicionar um método, porque às vezes a gente quer acionar um controller, por exemplo, sitemap, e quer acionar um método específico dentro dele. Então a gente pode também através desse método que a gente vai ver na próxima aula, beleza?